Olá pessoal, hoje daremos continuidade no nosso conteúdo e para finalizar o nosso último assunto fala acerca dos tipos de forças ortodônticas que existem. E basicamente existem 6 tipos de forças ortodônticas, tá? Ou seja, para que a gente consiga movimentar o dente, a depender da sua necessidade, se é um dente que está intruído, um dente que está extruído, ou um dente que está girovertido, mal posicionado, para cada tipo de posição em que ele se encontra, né, a gente vai fazer um movimento diferente. E esses movimentos, cada um deles tem um nome diferente, com uma função diferente, né, conforme a necessidade de cada caso. Então, aqui fala que a força ortodôntica ideal é aquela que produz o movimento dentário desejado nas condições existentes, com o mínimo de esforço celular e de efeitos secundários, como a gente já discutiu nas aulas anteriores, né? O mínimo de esforço que a gente deve fazer sobre as células, sobre o tecido, ligamento periodontal, sobre o osso alveolar, para não danificar e causar uma reabsorção não desejada, uma reabsorção do tipo solapante, enfim, tudo que nós já discutimos, né, na nossa aula anterior. Então, basicamente, quais são os tipos de movimentos que nós temos? Temos a inclinação, o torque, a translação, rotação, intrusão e extrusão. E eu acredito que na cabeça de cada um de vocês já tem uma ideia de mais ou menos como é que cada um funciona, por conta do próprio nome que ele recebe. Então, o próprio nome ele já denuncia o tipo de movimento, né, que ele vai fazer, o tipo de força, né, que ele vai realizar ali sobre aquele dente. E vamos para a primeira, que é a inclinação. A inclinação, a gente pode dividir ela como inclinação descontrolada e inclinação controlada. A inclinação descontrolada é quando a gente faz uma aplicação de uma força na coroa em um sentido e a raiz ela vai responder no sentido diferente, no sentido oposto. Ou seja, foi aplicada uma força na coroa do dente. Essa força a gente faz com a instalação de brackets, né, com tipos de movimentos no arco ortodôntico, enfim, né, por diversos meios. Mas, basicamente, essa inclinação descontrolada é quando a gente faz uma aplicação de uma força na coroa do dente e a raiz ela vai responder em um sentido contrário em que aquela coroa ela for posicionada. Nesse caso, vai haver o quê? Uma criação de áreas de pressão na crista alveolar, né, na crista óssea alveolar, e tração no mesmo lado, só que no ápice da raiz, certo? Então, a gente tem o que? Se na coroa está sendo aplicada uma força em um sentido, a coroa está mais próximo da crista alveolar. Então, ali vai ser feito uma área, vai ser criada uma área de pressão. E se na raiz, que é a região lá do ápice radicular, ele está sendo movimentado no sentido oposto, então a gente vai ter o contrário da pressão, que é o que? A tração, porém no mesmo lado, na região óssea, né? Geralmente quem faz esse tipo de inclinação descontrolada são os aparelhos removíveis, né? Já a inclinação controlada, a gente vai ter também uma área de pressão e uma área de tração. Nesse caso, o ápice radicular ele fica parado e o restante do dente, né, coroa, ele movimenta. Então, a gente tem o quê? Uma área de pressão até chegar em zero, até chegar na posição zero do ápice, e uma área de tração no outro lado também até chegar em zero no ápice radicular. E isso vai influenciar bastante na estética do sorriso. Então, a diferença é que na inclinação controlada, a gente vai deixar o ápice radicular parado, enquanto que o restante do dente ele se movimenta. E na inclinação descontrolada, a gente vai ter a movimentação da coroa e da raiz, né, do ápice. Porém, a coroa ela vai para um lado e a raiz vai para o outro lado, tá? Aqui ele está demonstrando a inclinação no sentido mesodistal. Ou seja, a gente já consegue ver que o dente ele estava em uma determinada posição e aí foi feita a inclinação, né? E nesse caso aqui, a inclinação ela está ocorrendo tanto da coroa como da raiz, né? Então, a gente pode dizer que aqui é uma inclinação descontrolada, tá? Já o torque, ele é um movimento da raiz do dente no sentido vestibulolingual, em que a borda incisal ela não vai mudar de posição, ou seja, a gente mexe no dente
ao ponto que apenas a raiz desse dente vai ser movimentado no sentido vestíbulo lingual. Ou seja, eu vou posicionar a raiz do dente ou para frente ou para trás, né? No sentido ou para vestibular ou para lingual, lingual palatino, né? E nesse caso, a borda incisal desse dente vai permanecer na mesma incisão, ou na mesma posição. Ou seja, a gente consegue ver aqui, né? Essa bolinha vermelha está sendo representada a região onde justamente vai ser aplicada a força, né? Então, é colado o bracket aqui, na direção dessa força, ou na direção em que a gente quer movimentar, quer posicionar o dente, que é mais ou menos na direção dessa bolinha vermelha aí sendo representada aí em cima da raiz, e o movimento do dente indo mais para trás, mais para lingual. Porém, a gente consegue observar que a borda incisal ela permanece, tá vendo? Na mesma posição. Tanto na primeira, na primeira demonstração, aqui é como se o dente estivesse nessa posição, e aí a gente vai lingualizar ele, né? A raiz é para lingual, nessa segunda posição aqui agora, e a borda incisal ela vai permanecer na mesma posição, né? Esse é o que nós chamamos de torque. Já a translação é um movimento de corpo, né? Ou seja, o dente ele vai se mover como um todo. A mesma quantidade de movimento da coroa é a mesma quantidade de movimento do ápice radicular. Então, nesse caso, vai produzir o quê? Áreas de compressão e tração uniforme. Se o dente está sendo movimentado de forma uniforme, tanto coroa como raiz, as áreas de pressão e de tração também vão ser iguais, vão ser uniformes. Então, a translação é aquele tipo de movimento ortodôntico no qual a gente vai movimentar todo o dente, todo o corpo, né? Ele se move como um todo, ou seja, tanto coroa como raiz, como borda incisal, ele vai ser todo deslocado do local. É como se a gente pegasse um copo que está em cima da mesa e está aqui do lado esquerdo e eu coloquei o copo do lado direito. Ele vai literalmente como um todo para uma região, como está sendo aqui demonstrado. Então, esse sombreado é o dente na posição em que ele estava e ele foi jogado um pouco mais para trás, né? Foi aplicada aí essa força nesse sentido em que a seta está sendo demonstrada. Aí o dente ele foi como um todo, a gente vê que não há inclinação, né, da raiz, não há a posição da coroa e da borda incisal não permanece a mesma, porque o dente como um todo ele sai da sua posição. Essa é a translação. Intrusão e extrusão são os mais fáceis de compreender, porque são aqueles movimentos em que ou a gente precisa intruir o dente, aplicar uma força para que o dente ele entre um pouco mais no alvéolo dentário, ou a extrusão, que é quando o dente ele precisa sair um pouco mais do alvéolo, né? Muitas vezes para compensar uma mordida que é um pouco aberta, compensar uma mordida muito profunda, aí a gente pode fazer esse movimento de intrusão. Por exemplo, na mordida aberta, por exemplo, a gente, claro que se não for muito exagerada, né? A gente pode, quando a gente tem um overbite aí um pouco negativo, a gente pode, a depender da posição também que esse dente esteja implantado no osso alveolar, a gente pode também fazer uma extrusão, né? Ou seja, trazer o dente um pouco mais para fora para compensar essa mordida que é um pouco aberta, compensar esse overbite negativo. Claro que tudo depende de cada caso, né? Não é uma regra geral, é a depender de cada condição em que o dente se encontra. E a intrusão é o contrário, a gente intruir, colocar o dente mais para dentro do alvéolo, né? A gente aplica uma força no sentido contra o osso alveolar para que o dente ele intrua, ele entre um pouco mais. E aí a gente pode usar esse método em alguns casos em que a gente tem uma sobremordida profunda, né? Que a gente tem um overbite um pouco excessivo. E aí a gente pode fazer esse movimento de intrusão para distanciar um pouco, né, os dentes superiores, incisivos, por exemplo, dos inferiores, quando há algumas situações de sobremordida profunda que também não seja tão exagerada, né? E aí, se for exagerado, a gente só consegue compensar com outros tipos de movimento, ou às vezes até cirúrgico, né? Como eu falei, tudo depende de cada caso. E aqui ele fala que é o movimento no sentido da linha de erupção dentária, com diferenças biológicas importantes ocorrendo próximo ao ápice radicular. E aqui a gente vê na imagem
que essa seta aí, ela está sendo, está representando como se o dente, né, fosse instruir, ou perdão, fosse intruir, entrar, né? Então a gente aplica uma força no sentido em que facilite a intrusão dentária. O que eu posso mais falar aqui sobre a intrusão, que é importante, né? Que nos lados em que há o movimento de tração, a gente vai esticar as fibras, né? E no ápice a gente tem áreas de pressão onde vai ser comprimido as fibras, assim como a gente aprendeu nas aulas anteriores. E a gente não pode também criar uma força muito pequena e também nem muito grande, senão a gente cria o quê? A reabsorção solapante e acaba reabsorvendo também raiz. Se essa extrusão for muito rápida, for feita uma aplicação de uma força muito grande, ou a intrusão também for de forma errada, a gente vai criar aquilo que a gente conversou sobre a reabsorção solapante, né? E na extrusão, gente, a gente só produz área de tração, tá? Isso é importante, essa observação, que na intrusão, como a gente vai jogar o dente para dentro do alvéolo, a gente vai criar uma pressão ali ao redor daquele alvéolo e criar áreas de tração também. Mas na extrusão, como a gente está puxando o dente um pouco para fora do alvéolo, a gente só tem produção de áreas de tração. A gente não tem pressão, não tem compressão nesse tipo de movimento dentário. O próximo tipo de movimento é a rotação, tá? E a rotação diz o seguinte, que forças iguais, de igual magnitude, são aplicadas em direções opostas. É um movimento que ocorre em torno do longo eixo do dente. Ou seja, como está sendo representado aqui na imagem, tá? A gente tem aí uma representação de que um dente está girovertido, né? Esse segundo premolar, ele está girovertido. E que tipo de força que a gente precisa aplicar nele? Que tipo de movimento? É a rotação, para justamente rotacionar, trazer esse dente aí para o local ideal, que ele está girovertido. Então, a gente faz uma aplicação de forças opostas, ou seja, a gente pode ver que nessa parte vestibular foi colocado aqui um pino, né, um tipo de suporte para o elástico ele puxar em uma direção e aqui no outro dente, no dente vizinho, no primeiro premolar e no dente que a gente quer trazer de volta, que a gente quer girar, foi colocado um outro elástico para justamente fazer ali para um lado, né? O elástico da parte vestibular vai puxar mais para trás, né? Mais para distal, e o elástico que está aqui na parte lingual, ele vai puxar mais para mesial, né? Então, tem uma força aí em sentidos opostos que vai fazer com que o dente ele consiga girar, né? E voltar ou ser posicionado para a região em que ele deve ser posicionado, para ele ficar alinhado aí com os outros dentes, com os seus vizinhos, tá? E aí é isso, essa aula é bem tranquila, é só isso mesmo que eu vou exigir de vocês, nada muito mais complexo, né? Porque lógico que existem, é um conteúdo muito mais complexo, mas o que eu quero passar para vocês é mais um panorama geral, é mais uma ideia de que existem movimentos, né, com a força ortodôntica e que esses movimentos que nós citamos, rotação, intrusão, extrusão, translação, torque e inclinação, são os movimentos mais usados e que a gente precisa pelo menos saber o básico, né, pelo menos saber um pouco da teoria de como é que funciona, é o que cabe a vocês nesse momento. Tá bom? Então a aula finaliza por aqui, bem como a disciplina também. E qualquer coisa, nós estamos sempre disponíveis no Google Sala de Aula para tirarmos as dúvidas, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.